nós vamos fazer a leitura de um texto desse livro aqui que chama Seio de Luz. O texto é de Emmanuel, né? E esse texto ele tem um título de uma frase que é muito recorrente no nosso dia a dia. Eu posso jurar aqui, garantir que não tem um cristão aqui dentro, encarnado ou desencarnado, que não tenha falado essa expressão. É uma expressão assim do nosso dia a dia, recorrente. A gente fala milhões de vezes aí numa encarnação. É a expressão pelo amor de Deus. Esse texto, como todos os textos aqui do Seio de Luz, ele é baseado assim, num pedacinho do versículo, né? Nesse caso aqui, é de uma carta de Paulo, né? Quando ele escreveu para os Efésios, né? Então, na tradução que foi utilizada aqui pelo Emmanuel, está assim, servindo de boa vontade ao Senhor. Ó, servindo de boa vontade ao Senhor. Então, numa tradução assim, de uma outra Bíblia, uma Bíblia que eu tenho em casa, né? Diz assim, ó, servindo ao Senhor, servindo de boa vontade ao Senhor como ao próximo. A expressão bíblica, né? Está sempre mostrando aí que esse Senhor é o Deus, né? Nosso Criador, nosso Pai amoroso e justo. Então nós vamos ver agora a proposta de Emmanuel para essa expressão, né? Para a gente utilizá-la assim, vamos dizer assim, observando as consequências espirituais do uso que se faz, né, de forma refletida, de forma assim, realmente a pensar o que significa essa expressão em nossa vida. Não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se o abraças na condição da criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Então, quantas mães, né, diante de filhos problemas, vão usar essa expressão, amor de Deus, meu filho. Então, o Emmanuel nos lembra, né, que mesmo que esse filho problema, já é um problema, ele é um filho problemático. Se ele, né, nos traz angústia ao coração, nos traz dificuldade, não importa com isso é de menos. Quando nós abraçamos esse filho, né, na condição de criatura de Deus. Ele é uma criatura de Deus, que Deus confiou naquela mãe para encaminhá-lo. De alguma forma, né, se ela faz essa tarefa com ele, por mais problemática ele seja, mas se ela faz essa tarefa por amor de Deus, na certeza de que ele é uma criatura de Deus, ela vai sempre somar, vai sempre auxiliar. Ela vai sempre promover o bem para aquela pessoa, mesmo que ela não enxergue rapidamente, aquele retorno rápido, né, das ações dela. Mas se ela o ama, né, na condição de filho de Deus, ela vai sempre trazer para ele benefícios de ordem espiritual. Não existe sofrimento na abnegação em favor de pais incompreensíveis, se a eles te consagras na certeza de que os encontraste por benfeitores a que Deus te guiou, a fim de que os entendas e auxilies no reajustamento necessário. Da mesma forma que tem pessoas que têm filho problema, existem filhos que têm pais problemáticos, pais assim, incompreensivos, né? Pais assim, tirânicos, enérgicos em demasia. Então, Emmanuel está falando que a pessoa fica menos sofrida, ela nem sofre, se ela observar nesses pais tirânicos, difíceis, complicados, às vezes irresponsáveis e inconsequentes, né? Se ela observar neles criaturas, né, que Deus enviou para ela, que deu para ela o maior dom, que é o dom da vida, que possibilitou a reencarnação. Se ela pensa nisso, né, ela vai buscar entendê-los, auxiliá-los, para que eles também se reajustem. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social, se temos nesse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho para que lhe sirvamos de apoio.
apoio. Então, olha que agora é uma situação diferente. É aquela situação que nós somos chamados ao sacrifício pessoal por causa de uma criatura difícil que está no nosso lar, no ambiente do nosso trabalho, na nossa vizinhança, aqui dentro da casa espírita. Então, alguém que está de alguma forma vinculado a nós e que é uma criatura difícil. Não existem lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo, basta às vezes insadas de aversões gratuitas, se as acolhermos por serviço que Deus nos entrega, no qual se nos apagam os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Então, mais uma vez, a mesma linha de pensamento, né? Nós nos propomos a fazer qualquer tipo de ajuda ao próximo, né? No serviço de voluntário, no serviço do bem, que a gente busca, né, as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que não têm nada, que moram na rua, ou que estão passando por uma situação de miséria, ou uma situação de doença muito grave, né? Se essas pessoas, muitas vezes, têm aversão com relação a nós, ou nós a elas, né? Se essas são criaturas, às vezes, revoltadas, complicadas, difíceis, né? Então, mais uma vez, é um serviço que Deus nos entrega, olha, serviço que Deus nos entrega, né? E qual a finalidade? Para que nós apaguemos o nosso personalismo. Eu não aceito assim, eu não quero assim, desse jeito não serve, para a gente não falar isso e ajudar a pessoa, mesmo quando ela é rebelde para conosco, né? Porque esse auxílio ao semelhante, né, além de beneficiar o próximo, também beneficia nós mesmos, né? Apagar impulsos de personalidade. Deus é muito sábio no que faz, né? E é mais uma oportunidade de falar, olha, é em nome de Deus, é por amor a Deus que eu estou me propondo esse trabalho. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros. Tudo isso é amor a Deus. Amor a Deus não é só palavra, né? Eu amo a Deus acima de tudo. A palavra, né, precisa estar assim, complementada com atitude, com realização, com vivência junto ao próximo, né? Então, se a gente se comporta assim por amor a Deus, realmente a gente age em favor do próximo, né? Aqui o Emmanuel, como sábio da espiritualidade, ele nos garante, né, que mais depressa te desparar de quaisquer sombras do passado, liquidando débitos e culpas em serviço de amor a Deus. Porque o amor a Deus se te fará luz no coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. Então nós teremos assim, como consequência, nossa melhora moral, espiritual, nosso adiantamento, a nossa evolução, né? A grande proposta da nossa encarnação na Terra, que é realmente a gente ressarcir os débitos passados, principalmente melhorar o futuro, que é, vamos dizer assim, o objetivo de todas as encarnações.